Olá, meu nome é Davi. Essa é uma sequência de vídeos falando sobre geometria descritiva. Esse é um curso, esse é um tópico dentro do curso de desenho técnico. E nessa aula nós vamos falar sobre as definições e estudos do ponto dentro da geometria descritiva. Nós começamos pela introdução, falamos então das projeções, estudos do ponto e bibliografia. Os objetos, na realidade, são todos em 3D. E existem maneiras de fazer essa representação em 2D de forma a se tornar claro o objeto em 3D. Nem sempre os recursos de desenho em 3D, com a manipulação hoje que é tão fácil pelo celular, ele nem sempre estava disponível. Para falar a verdade, antes isso era quase praticamente inexistente. Então tudo tinha que ser representado em 2D porque tinha que ser impresso em 3D. Ou melhor, tinha que ser impresso em papel, que é 2D, e então o 3D ser captado. Hoje isso é um pouco mais fácil de ser representado em 3D, mas mesmo assim os estudos relacionados à geometria descritiva para apresentar esse objeto em 3D de forma em forma de desenhos em plano, ele ainda é muito usado, porque nem sempre eu tenho na obra, por exemplo, um projeto em algum lugar, um tablet. Às vezes eu tenho um projeto impresso e eu tenho que interpretar o que está ali nesse projeto impresso, o que é a grande maioria dos casos, tá certo? Então, esse é um artifício para possibilitar a operação de representar este objeto no plano. Então, aqui na figura você vê um sofá, e se você vê numa vista superior, é essa a sua imagem. Mas se você visse só essa imagem nesse único plano, de repente fosse um pouco mais difícil você saber que esse é o sofá. Da mesma forma, uma mesa. Se eu visse só da parte de cima, isso aqui é só um retângulo. Aqui é uma figura interessante que você tem dois cubos com a mesma área, essa área aqui, mas com alturas diferentes. Se você fizer a projeção só nesse plano, você vai ver que esses dois quadrados são iguais. O que fica muito difícil extrapolar qual vai ser o 3D só com uma projeção. Então, um cara se chama Monge, certo? Gaspard Monge, ele é matemático e era da França. Ele falou o que é bem óbvio para nós hoje, mas na época não era, que somente um plano não é suficiente para que um ponto seja bem determinado. Então, ele falou que precisamos de no mínimo 2 pontos. Então, nós pegamos esse objeto e fazemos então a projeção dele em no mínimo 2 planos. Isso faz parte do método mongiano, é uma coisa muito comum, né, dentro da geometria descritiva e é um dos pilares, na verdade, desse tipo de estudo. Então, a geometria descritiva é a ciência que tem por fim representar num plano as figuras do espaço, representar num plano a figura do espaço, de tal maneira que nesse plano se possam resolver todos os problemas relativos a essa figura, ou seja, a partir dessas projeções é preciso ter, é possível ter a projeção e a compreensão completa do objeto em 3D. E ele criou um método diédrico ortogonal, que é uma maneira de dividir o espaço. Eu vou mostrar isso logo. O que tem que ficar claro agora é que toda a geometria descritiva é um tópico maior, nós não vamos abordar tudo, mas o conceito de tudo que existe da geometria descritiva, ela encontra o desenho técnico em um ponto específico, de modo que elas se complementam de forma muito eficiente. Nós temos basicamente 2 métodos para fazer essa representação, tá, de algo 3D, particularmente falando aqui de pontos, em
geometria descritiva. Nós temos o método dos planos cotados e o método das projeções. Vamos falar primeiro dos planos cotados. Aqui a gente emprega apenas um único plano, certo? E nós fazemos a cota desse ponto. Então imagine um plano H qualquer e um ponto A no espaço. Então eu faço aqui a projeção desse ponto A no meu plano, a linha, tá? E eu coloco entre parênteses a minha cota da altura Z. Então, ao representar a linha por um ponto aqui nesse plano, e entre parênteses a cota da altura, eu tenho como saber a distância XY, aqui considerando XY os eixos do plano, e entre parênteses a cota eu tenho que compreender que ele está em 3D. Logo, eu tenho como obter a localização dele num plano em 3D a partir de conhecer apenas o plano. Da mesma forma, se você tiver, por exemplo, um plano P1, vocês vão entender essa anotação depois. Então, se você tiver um plano P1 e você tiver dois pontos, um ponto P acima, numa cota positiva, e um ponto Q abaixo, tá? Numa cota negativa, considerando que esse P é um plano horizontal. Ao fazer as projeções, é isso que vocês viriam. Vocês viriam o plano, está aqui o P1, o Q1 é um ponto Q número 1, e ele está numa cota de menos 3,1, ou seja, ele está abaixo do plano. Da mesma forma, o ponto P, o P1, o primeiro ponto P, ele está numa cota 4,5 acima do plano P. Então, apenas com esse plano e essa projeção, eu consigo obter a localização do ponto. Para um ponto isso fica mais claro, para uma linha isso fica até um pouco mais claro, mas um pouco mais complexo. Mas se você tem um objeto mais complexo, como um sofá, um pilar, uma escavação, isso fica bem mais complicado, tá? Por isso que existe o método das projeções, que aí você utiliza mais de um plano e não há nesses planos a informação junto à projeção, você só tem o desenho. Então, se você pegar esse ponto P num plano alfa, a projeção dele é um P', só isso, nós não temos a cota. Vocês vão entender logo por quê. Se eu tiver uma linha, eu projeto a linha no plano, então a minha linha AB vai ficar a linha B', tá? De forma que os comprimentos são exatamente iguais. Se eu tiver uma reta vertical, ele é projetado no plano P como um ponto, e com essa notação de a linha B', tá? Em que nesse caso o comprimento de a linha B' é zero, porque a projeção nesse ponto é zero. E aí vem algo interessante de que nesse método o espaço é dividido em 4 diedros, tá? Vem de 2, então isso significa que são espaços que são restritos por 2 planos nesse caso aqui. Então, esse primeiro diedro é essa parte superior de direita, em que esse aqui é um plano horizontal, completamente horizontal, e esse é um plano vertical. Então imagine que você pegue o espaço e divida ele em um plano horizontal e vertical, e pegue essas 4 regiões, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4. Esses são os 4 diedros no espaço. Com essa representação, eu posso compreender a localização e as dimensões do meu objeto em qualquer região do espaço. E esses planos, eles se interceptam ortogonalmente, certo? Fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Esses são os 4 diedros, o primeiro horizontal anterior e o plano vertical superior. Nesse outro ponto, horizontal posterior e o vertical superior. Nesse outro, horizontal posterior e o vertical inferior. E o horizontal anterior e o plano vertical inferior. Tá? Então, diedros vem dessa região que é delimitada por 2 planos, o horizontal e o vertical. Aqui sim, com esses 2 planos, eu posso compreender esse objeto, tá? Esses objetos, fazendo uma projeção nesse plano, e nesse aqui, se eu juntar os 2, eu consigo compreender como é o objeto em 3D.
E nós temos mais objetos que de repente 2 planos não são suficientes, mas muito comumente 3 sim, porque o nosso espaço é tridimensional. Então, em todos os casos, um plano tridimensional, tá? Ele pode ser representado por essas 3 vistas aqui. E como é que funciona essas vistas? Se você tiver aqui, ó, nesse observador, nessa região em amarelo, é essa figura que você vai ver como vista frontal. Perceba de que as linhas que estão mais perto de mim são mais escuras e as linhas que estão mais longe do ponto onde eu estou observando, elas são mais claras. Se eu me posicionar agora nessa parte em vermelho, é essa projeção que eu vou ter. Perceba que as cores marcam as regiões. O azul aqui ele é maior porque ele está inclinado. Você vê que a linha aqui do azul ela é mais clara do que essa, logo percebe-se que essa parte aqui ela está mais perto que todas as outras. E aí é importante que não se faz aqui a diferença de distância. Se a linha está no ponto em que eu estou observando, ela é escura. Se ela está fora dessa região, ou aqui ou mais para trás, não importa, ela é mais fina, do mesmo tamanho, certo? E tem representações que nós vamos vendo ao longo do curso. Esse observador aqui na vista superior, perceba as distâncias que estão mais perto, outras que estão mais longe de mim. E o mais importante aqui nessa parte do curso é fazer-se claro em dizer de que essa reconstrução das vistas para o 3D e do 3D para as vistas, essa inteligência espacial, como eu tinha comentado antes, é a coisa mais importante que tem que sair aqui desse curso. Tá? É a noção espacial que vocês estão ganhando para o resto do curso de vocês. É essa capacidade de, dado um objeto em 3D, eu saber quais são as vistas e, dado as vistas, eu saber qual é o objeto em 3D. Nós vamos fazer exercícios disso e é o que nós vamos se dedicar mais agora, neste momento. Existe uma tabela com as convenções, certo? Para representação da nomenclatura nessa consideração dos 4 diedros. Um ponto no espaço, ele é representado por uma letra maiúscula entre parênteses. Tá? Um ponto que está projetado na horizontal, ele é uma letra maiúscula ou com um índice ímpar. Tá? Porque os índices ímpares estão aqui relacionados ao plano horizontal, certo? Então, A1, B1, C1 significa que eu estou um ponto no primeiro diedro no plano horizontal. Da mesma forma, o vertical. Um ponto projetado na vertical, ele é uma letra maiúscula com a linha superior aqui ou com índices pares. Então, por exemplo, a linha, né, B', C', ele está na vertical, e se aqui o A2, B2 ou C2, significa que eu estou aqui em cima no plano vertical. Tá? E os planos, geralmente por letras gregas ou letras minúsculas. Então, se vocês verem uma letra minúscula ou letra grega, eu estou falando de um plano. Se vocês verem uma letra maiúscula, eu estou falando de um ponto. E aí, se tiver entre parênteses, ele está no espaço. Se eu tiver só ele com um índice ímpar, ele está na horizontal, e com o índice par, ele está na vertical. Nós continuamos no próximo vídeo. Até já já!